Muito boa tarde a todos. O Estado foi condenado a pagar a indenização, o Estado do Ceará, a pagar a indenização de R$70 mil à mãe de um detento que foi encontrado enforcado na cadeia. A sentença é do juiz Hildon Mastres Cavalcante Costa, da comarca de Acopiara. A informação está no site do Tribunal de Justiça. De acordo com os autos do processo, a vítima sofria de doença mental e cumpria pena por infração à Lei Maria da Penha. Mesmo tendo sido constatada a morte em decorrência de suicídio, mesmo assim, o juiz manteve a condenação contra o Estado. Este é mais um fato que comprova a grave responsabilidade dos governantes sobre a massa carcerária ou encarcerada que permanece sob a custódia do Estado. Se é assim o entendimento da Justiça do Ceará, também deveria ser responsabilizado o poder público por cada cidadão que foi vítima daqueles que lá se encontram no presídio. Estão lá ou porque foram condenados ou por serem acusados de crimes graves. No entanto, as vítimas quase sempre são esquecidas e permanecem diariamente em situações de flagrante violação dos seus direitos fundamentais. A vítima quase não, é toda a vida esquecida. A vítima é sempre esquecida. São pais que não dispõem do necessário para sustentar a família, trabalhadores que residem em locais insalubres, convivendo com precária infraestrutura de ruas e becos, lugares onde são altíssimos os índices da violência urbana. E ninguém lembra dessa gente simples cuja vida é um sofrimento só. Ninguém lembra. Imagine se cada cidadão entrasse na justiça reclamando a reparação de danos morais e materiais sofridos pela violação dos seus direitos constitucionais. Imagine aí. Mas como fariam isso? Se não dispõem de acesso à justiça, eles não têm acesso à justiça. Talvez seja por isso que temos um número tão insuficiente de defensores públicos. Uma forma de impedir que os pobres reclamem os seus direitos na justiça, em cujos processos o Estado seria o principal réu. Agora são 17h39 da Grande Fortaleza e atenção para os destaques do programa de hoje. Vamos aos destaques? Vamos lá? Chacina em Messejana. Ministério Público se pronuncia após prisões de policiais militares supostamente envolvidos no crime. As pessoas que morreram foram assassinadas friamente. Pessoas que se ajoelharam para não morrer e, entretanto, as vidas que foram encontradas naquela noite tenebrosa não foram poupadas. Motorista de ônibus é esfaqueado durante assalto em Fortaleza. As atividades do terminal do Conjunto Ceará foram paralisadas por 2 horas em protesto pela falta de segurança para os profissionais. Você entra no ônibus para poder trabalhar, você pode ser assaltado a qualquer hora, você até ser morto mesmo, como o companheiro já foi morto, né, em assalto, e você não vê nada ser resolvido, nada. Adolescente de 14 anos é executado em frente à escola onde estudava. Segundo testemunhas, ele era usuário de drogas. Suposto assaltante de residências é executado com 9 tiros em Aquiraz. Tá na cara que um elemento desse aí, você vendo ele, você sabe que ele tem algum problema anormal na vida dele. Agora, também não tenho prova, nunca conversei com ninguém sobre isso. Nunca indaguei ninguém sobre isso. Porque é o que eu estou lhe dizendo, a gente olha no indivíduo, você vê o tipo de vida que ele leva, né? Homem que estava desaparecido há 4 dias é encontrado morto em casa do Montese. Vizinhos contaram que ele bebia muito, se alimentava mal e era epilético. Piedade mais justa, mais pacífica. Está no ar mais um Rota 22. Estamos começando o Rota 22, é claro, contando com a sua audiência, com a sua companhia. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua companhia. Parabéns a você que liga a televisão para ouvir notícia, para escutar informação, para se inteirar do que está acontecendo na sua cidade. Essa é a nossa missão,
é a missão aqui do Rota 22, informar a você do que está acontecendo em nossa cidade. Lamentavelmente, as notícias não são boas. O apelido dele denuncia a vida que levava. Era conhecido como Cãozinho e morava num condomínio do Conjunto Timbó. Conjunto Timbó, um residencial que fica no município de Maracanaú. 2 veículos invadiram o local e abriram fogo contra o Cãozinho, que respondia por vários crimes, respondia na justiça. Há poucos meses, inclusive, ele havia sofrido uma tentativa de homicídio. Pelas redes sociais, jurou vingança, o que pode ter motivado o homicídio. Durante a cobertura do fato, algo muito lamentável aconteceu. Os familiares da vítima tentaram impedir o trabalho das equipes de imprensa, chegou a agredir repórteres, cinegrafistas, uma confusão só. Acompanhe aí, vamos lá. A gente está acompanhando essa grande movimentação aqui na rua 140, precisamente em frente ao numeral 160, aqui no Conjunto Timbó, que faz parte de Maracanaú, aqui no residencial Demócrito Duma, número 3. Porque um rapaz de aproximadamente 18 anos de idade, ele foi morto a tiros aqui dentro deste condomínio, local onde ele residia. Os indivíduos chegaram em 2 veículos, né, um Siena preto e também uma Hilux. Todos desceram, aproveitaram que o portão do condomínio estava aberto e eles entraram já efetuando vários disparos contra esse rapaz, que foi identificado como Rodrigo, né? Apenas como Rodrigo, mas conhecido como Cãozinho, né? Porque já tinha envolvimento realmente com vários crimes aqui na área e tinha diversos problemas. Infelizmente, esse rapaz já tinha sofrido uma tentativa de homicídio recentemente, estava, né, no hospital, recebeu alta, voltou para casa e aqui, após toda essa confusão, ele começou a postar fotos em uma rede social informando que iria se vingar dessa ação e acabou sendo morto essa noite aqui por esses indivíduos até o momento não identificado. A gente vai conversar com o cidadão sem aparecer? Você pode falar com a gente sem aparecer? Só para mostrar a situação, ó, rapaz. Peraí. Não pode não, é viu? Também não pode não. É da família, ninguém aceita não. Pois é. Ó, a nossa equipe acabou de ser agredida aqui por um grupo de pessoas que estava lá na frente, inclusive chegaram a mostrar uma arma de fogo, né? Nossa equipe teve que se afastar, uma viatura da Polícia Militar acaba de chegar aqui no local. A gente passou a informação agora de que eles estão realmente portando armas ali naquele local. A situação é bem crítica aqui nesse ponto por conta desse rapaz conhecido como Cãozinho, né? O Rodrigo Cãozinho, que acabou se envolvendo em crimes, já sofreu uma tentativa de homicídio e dessa vez agora eles vieram e executaram mesmo. A informação que recebemos é de que pelo menos 60 pessoas aqui estão marcadas para morrer, né, por conta de envolvimento com crimes. Após que foi criado esse condomínio, várias pessoas de diversos locais foram adaptadas, né, foram relocadas para cá e muitas estão inclusive marcadas para morrer. Deu uma confusão muito grande, as equipes de reportagem que estiveram aqui no local foram agredidas, inclusive a nós temos aí o registro do momento em que os familiares estavam chegando e tentando quebrar o equipamento, mas nós tivemos que nos afastar para poder pelo menos concluir essa reportagem, que é um verdadeiro absurdo. Nós estávamos em via pública e também sendo ameaçados pelos marginais que, né, moram aqui, que fazem, né, todo esse causa, todo esse transtorno aqui nessa região de Maracanaú. Peraí. Não pode não, é viu? Também não pode não. É da família, ninguém aceita não. Pois é. Por essa atitude aí dos familiares, da família, do morto, a gente vê por que ele é chamado de Cãozinho, né? Quer dizer, Cãozinho não era somente ele, né? A família toda parece que é formada por cãozinhos, né? A pessoa está trabalhando, o repórter trabalhando, o cinegrafista trabalhando, vem impedir o trabalho da imprensa. Quando uma pessoa tenta impedir o trabalho da imprensa, na verdade, é um atentado contra o direito de informação que todo cidadão tem. Você que está em casa tem direito à informação. E esse seu direito é negado, é violado quando acontece esse tipo de coisa. Quando acontece esse tipo de coisa. O que acontece no espaço público é de domínio público. É de domínio público. Ninguém pode impedir o trabalho da imprensa. Ninguém pode impedir o trabalho de um repórter. Seja um repórter do jornalismo policial, seja um repórter do jornal, seja um repórter do rádio, seja de qual veículo ele pertence. Não, ele não pode ser impedido de trabalhar. Agora, se o repórter, seja da televisão, seja qual for o veículo de comunicação, tivesse tentado entrar na residência, entrar no espaço reservado do domicílio, aí não, é outra história. Porque na sua residência só entra quem você permite, ou com autorização judicial. Mas no meio da rua, no meio público,
Isso mostra como a família realmente não soube dar a necessária educação. Esse menino que foi assassinado, cãozinho, mas esse cãozinho ele foi produzido pela própria família. A maior responsável por esse menino ter sido assassinado é a própria família, que não soube criar, que não soube educar. Olha aí o resultado. Menino levado, menino danado, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professor, não respeita a polícia, não respeita ninguém. Fim trágico. Muito novo, fim trágico. E pode ter certeza, a família, os familiares que tentaram impedir a nossa reportagem, vocês são os maiores responsáveis pela morte dele. Porque não souberam criar o menino. Menino novo, menino muito novo, se envolveu com tudo que não presta. E aí adquiriu inimigos capazes de tirar a vida dele. Sofreu atentado recentemente. Sofreu atentado. Tentaram matá-lo recentemente. Ele foi nas redes sociais, ameaçou todo mundo. Olha aí o cãozinho. Ameaçou todo mundo. Olha o resultado. Olha o resultado. Assassinado. Portanto, é compreensível que a família se revolte. A gente se solidariza com as famílias que têm parentes mortos, assassinados, mesmo que sejam pessoas bandidos, criminosos, a gente se solidariza, respeita a dor da família, Eu, particularmente, respeito a dor da família, mas impedir o trabalho da imprensa é outra história. Porque se você tenta impedir o trabalho da imprensa, você está negando o direito do cidadão à informação. E esse direito é constitucional, ninguém pode negar. Nem o Estado, nem o governo, nem o presidente da República. Nem o presidente da República. Nós vivemos numa democracia. E na democracia, o órgão chamado imprensa é um dos principais, um dos importantes órgãos. Não fosse a imprensa, muitos dos seus direitos não seriam garantidos. Não fosse a imprensa, nós não teríamos esse trabalho de combate à corrupção. Não fosse a imprensa, os índices da violência seriam bem maiores. Por quê? Porque nós estamos aqui cobrando, estamos aqui pedindo ao governador, ao presidente da República, aos ministros, aos parlamentares, aos políticos que façam sua parte, que cumpram com o seu dever, o dever constitucional de garantir o direito das pessoas, de garantir segurança às pessoas, de garantir educação. É isso que nós pedimos todos os dias. É por isso que nós lutamos todos os dias. É pelos direitos das pessoas. Direito à educação que esse menino não teve. Se ele tivesse num banco de escola, numa educação de qualidade, num curso profissionalizante, com certeza absoluta, tivesse uma família também que tivesse incentivado isso, com certeza absoluta, isso não teria acontecido com ele. Isso não teria acontecido. Muitos meninos da idade dele são um futuro para o país, são um orgulho para a família, um orgulho para o Estado. Estão aí participando de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Química, estão na universidade, às vezes já na faculdade, já com a profissão definida. Por quê? Porque teve uma base, um alicerce, em casa, na escola, na comunidade, teve um alicerce. Tem um ditado muito certo que diz que o rio possui força, as águas do rio possuem força porque o rio possui limites. Uma lagoa não possui limites, não tem força nenhuma, a água da lagoa não move nada. Um rio com cachoeiras produz até energia elétrica. A nossa energia elétrica é por força das águas. A principal força vem das águas, a nossa energia elétrica. Menino que é cuidado sem limites, que é educado sem limites, não tem força nenhuma na juventude. Não tem força nenhuma, não tem força na educação, não tem força na sua vocação, não descobre a sua vocação. E fica assim, criado como se cria batata. Esse é o maior erro. Inclusive, foi no Rota 22, esse de ontem, eu falava exatamente da responsabilidade das famílias na educação dos filhos. A responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Não se pode... Claro que o governo, o poder público tem a sua parcela de responsabilidade também. Mas não se pode criar os filhos no meio da rua. Não saber onde o menino com 4, 5, 6, 7 anos passa o dia todo fora de casa, só vem em casa para comer, merendar, aí volta de novo. Pai e mãe não sabem onde está, com quem está, o que está fazendo. Destino?
A tendência é esse menino não ter gosto pelos estudos, não querer estudar quando criança, não querer trabalhar quando adulto, quando jovem. E aí, nada de nada será a vida dele, nada, absolutamente nada. Lamento muito o que aconteceu com esse rapaz. Lamento muito. Me solidarizo com cada família que perde um ente querido, que perde um filho, um irmão, um parente, mesmo que esse parente seja acusado de crimes. Respeito muito a dor da família, mas fico muito indignado quando tentam atrapalhar, quando tentam impedir o trabalho da imprensa. Brigas entre torcidas rivais podem ter motivado a morte de um garoto de apenas 15 anos de idade do Conjunto Ceará. Marcelo Robert da Costa foi executado com mais de 12 disparos, 12 tiros, praticamente uma criança, um garoto de 15 anos apenas. Estava na companhia de um amigo quando foi surpreendido por 3 indivíduos armados que já chegaram abrindo fogo. O amigo também foi baleado, mas sem gravidade. Acompanhei, vamos lá. Os profissionais da Perícia Forense e Divisão de Homicídios foram acionados aqui para a Rua 910, na 4ª etapa do Conjunto Ceará, onde 2 jovens foram alvejados a disparos de arma de fogo, bem próximo ao local onde essa viatura da Polícia Militar se encontra. Existia um grupo de pessoas que estavam parados aqui nesse local, próximo a esse ponto onde eles costumam se encontrar, quando 3 indivíduos em um veículo de cor preta, modelo não identificado, chegaram. 2 deles estavam encapuzados, desceram do carro e começaram a efetuar vários disparos contra esse grupo de pessoas. O rapaz que está em óbito aí no local, ele trata-se de Marcelo Robert da Costa Policarpo, de apenas 15 anos de idade. Era morador da Jurema, que fica bem próximo aqui do Conjunto Ceará, Nós estamos aqui bem nos limites entre Fortaleza e Caucaia. O rapaz era morador lá da Jurema, mas costumava se encontrar com essas pessoas aqui no local. Algum dos amigos ainda chegou a relatar, pelo que nós conseguimos de informação aqui no local, que tinha achado suspeita a movimentação deste veículo que estava transitando aqui pela Rua 910. Mas não tiveram tempo de reagir, pois eles já desceram efetuando os disparos. O restante do grupo saiu correndo aqui por esse local. Ele acabou recebendo logo um disparo na perna, caiu aqui nesse ponto e posteriormente foi executado com pelo menos 12 disparos, além do que ele já tinha recebido. Uma segunda vítima de aproximadamente 17 anos de idade também recebeu um disparo na perna, mas foi socorrido para o hospital ainda não determinado. Ninguém sabe exatamente para qual história foi levado, já que foi socorrido por meios próprios. Mas ele era bastante conhecido aqui no local. Esse rapaz, o Marcelo, ele foi morto aqui provavelmente por conta de uma briga de torcidas. Ele que era envolvido com torcidas organizadas, já tinha envolvimento com brigas, já era bastante conhecido por conta dessas confusões que ele já havia se metido e por conta também de já ter recebido ameaças mediante essas brigas no qual ele já havia tido participação, sempre por conta de torcidas organizadas, briga entre torcidas do Fortaleza e do Ceará no caso, Infelizmente o rapaz tinha esse problema, de estar envolvido nessas brigas e acabou sendo morto a tiros. A polícia acredita que realmente seja essa a motivação e a própria família também acredita que esse teria sido o motivo pelo qual ele foi assassinado, já que ele é menor de idade, segundo o que foi nos repassado, ele não tinha dado entradas na DCA, nunca havia sido preso, mas infelizmente tinha esses problemas, mediante ser envolvido com torcidas organizadas. Então, infelizmente, ele já tinha se envolvido em diversas brigas, e não poderia, inclusive, estar andando em todos os locais por conta dessas confusões no qual havia se metido, e existia uma restrição dele até mesmo em circular em algumas partes aqui do bairro do Conjunto Ceará. Mas ele costumava sempre vir aqui nesse ponto. Ele trabalhava como entregador de água, costumava fazer esse serviço aqui em um mercantil que fica nas proximidades, mas em meio a essas confusões no qual ele havia se metido, infelizmente não teve como escapar dessa situação, já que mais cedo ou mais tarde isso poderia acontecer, já que conseguiu inimizades mediante essas brigas no qual ele havia se envolvido, por conta de pertencer a uma torcida organizada. Mais um jovem que tem a vida ceifada na violência aqui da nossa capital, mediante o envolvimento com esses problemas, ter conseguido inimizades. Pela informação que recebemos, realmente seria confusão por conta de briga de torcidas. Infelizmente o rapaz já tinha conseguido algumas inimizades, por conta dessas brigas no qual já tinha envolvimento, e a polícia agora está com alguns detalhes em mãos para que assim possa dar início às investigações. Também irá repassar esses dados, tudo que foi coletado aqui na cena do crime, para o 12º Distrito Policial, delegacia responsável aqui pelo Conjunto Ceará, que também dará apoio às investigações com relação a esse crime.
crime, que a vítima foi esse adolescente, identificado como Marcelo Robert da Costa Policarpo, de apenas 15 anos de idade. Agora vamos ao interior do estado para falar sobre o mesmo assunto, violência urbana, violência que acontece nas grandes cidades, violência que acontece nas capitais, violência que também avança para o interior, avança para as cidades interioranas. Em Juazeiro do Norte, bandidos roubaram 2 cofres de uma casa lotérica. O crime aconteceu na madrugada no bairro São Miguel. O alarme do estabelecimento disparou e a proprietária foi até o local, acompanhado de 2 seguranças particulares. Eles notaram um portão da frente arrombado e a ausência dos cofres. Levaram os cofres com tudo, com dinheiro e tudo. A quantia em dinheiro não foi revelada, mas levaram tudo. Os cofres com dinheiro tudo da lotérica. Os criminosos levaram ainda o aparelho que armazena as imagens gravadas pelo circuito de segurança. Isso foi em Juazeiro. Em Sobral, na região norte do estado, uma operação do raio resultou na prisão de um traficante. Com ele foram apreendidos drogas e comprimidos de venda controlada, além de uma quantia em dinheiro. Samuel Patriolino da Silva, 18 anos, mais conhecido como Pesadelo, foi enquadrado no artigo 33 por tráfico ilícito de drogas. E aqui em Fortaleza, uma mulher foi presa com 32 pedras de crack no bairro Presidente Kennedy. Os policiais militares suspeitaram da atitude dela ao se aproximarem durante uma abordagem. Claudenice da Cruz Silva, 39 anos, conhecida como Mena, estava em frente a uma residência na rua Haroldo Torres, quando os policiais passavam pela rua. Antes da abordagem, a mulher tinha jogado um pacote para dentro da casa. Ao constatar que se tratava de crack, os policiais deram voz de prisão. Ela já responde por tráfico de drogas. Olha, a AIDS continua fazendo vítimas no Ceará. Muita atenção e muito cuidado, hein? A AIDS continua fazendo vítimas no Ceará. Mesmo com os tratamentos que inibem a multiplicação do vírus, pessoas estão morrendo. Fortaleza concentra metade dos 131 óbitos registrados no estado do Ceará, de janeiro a junho deste ano. Os demais municípios com maior número de mortes são Maracanaú, Caucaia e Iguatu, onde um centro especializado e a pastoral da AIDS tentam trabalhar e prevenir, trabalhar a prevenção e levar mais qualidade de vida aos pacientes. Acompanhe a reportagem de Vanderberg Belém. Vamos lá. Em Iguatu, de janeiro a junho deste ano, já foram registrados 4 óbitos em decorrência da AIDS. Muitas dessas mortes foram provocadas pela falta de tratamento ou pela não continuidade dos procedimentos que ajudam na sobrevida dos pacientes e, consequentemente, na redução de doenças oportunistas. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Ceará, de janeiro a 13 de agosto deste ano, foram notificados 317 casos da doença e 401 casos de detecção do vírus HIV. A maior incidência é na faixa etária adulta, de 30 a 39 anos, seguida dos adultos jovens de 20 a 29 anos. Nós temos 170 pacientes, a grande maioria na faixa etária de 30 a 49 anos, né? Mas no início desse ano nós temos o diagnóstico de muitos jovens de 20 a 29 anos, que é uma faixa etária que preocupa, porque é uma faixa etária que está sexualmente ativa. Em Iguatu, o Centro Microrregional Especializado de Atenção à Saúde Sexual e Reprodutiva, CEMEAR, que fica no bairro São Sebastião, atende pacientes com HIV/AIDS. O acompanhamento é feito de forma discreta e individualizada. Com a distribuição da medicação aqui, tem melhorado a sobrevida do paciente, né? Porque ele consegue ter acesso à medicação mensal. Nós, enquanto serviço, enquanto profissionais, temos um acompanhamento desse paciente. Se ele está tomando a medicação todo mês, tem como a gente ter esse acompanhamento a partir da distribuição, que faz com que o paciente tenha uma sobrevida melhor. Essa paciente, que preferiu não ter a identidade revelada, descobriu que foi contaminada pelo vírus da AIDS há 13 anos. Contraiu a doença do esposo dela, já falecido. Eu descobri por alguns sintomas que eu senti de fraqueza, diarreia, tosse seca, e começou a cair o meu cabelo, começou a aparecer afta na boca. Eu, no instante, eu não pensei que era nada. Aí fui para o médico pediu uns exames, umas rotinas, um exame de rotina. E quando eu cheguei no laboratório, eu comentei com a menina lá do laboratório que
tinha um exame que se eu tivesse condições ou tivesse como fazer, eu faria. E ela perguntou qual. Eu disse HIV. Ela se assustou, você é louca. Por quê? Aí como eu convivia com uma pessoa que ele era muito mulherengo, aí eu disse isso para ela. Logo depois, vieram tumores na cabeça, herpes no olho, problemas no pulmão e agora um câncer. Mesmo diante de tantos problemas, ainda há força para lutar pela vida. Enquanto tiver vida, tem uma esperança. Enquanto tiver essa esperança, eu vou viver. Enquanto viver, vou procurar meu tratamento. Os problemas vão além. Ela perdeu uma filha aos 20 anos, de AIDS. A jovem se recusou a fazer o tratamento. Consciente dos danos físicos e psicológicos devastadores que a doença gera, ela pede que os portadores de HIV evitem contaminar outras pessoas. Muitas colegas minhas já faleceram por esse mesmo problema, mas elas diziam assim: eu vou, mas eu não vou só. Precisava usar consciência. Talvez o índice dessa maldita não tivesse tão grande como está tendo. Tantos jovens se acabando, tantas pessoas idosas também se acabando por uma coisa que poderia ser evitada. A prevenção com o uso de preservativos é a única maneira de evitar a contaminação pelo vírus da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. A assistência por parte do poder público e as campanhas de prevenção efetivas contribuem para o diagnóstico precoce. Mas o desafio começa quando a contaminação é confirmada. Um dos maiores desafios é informar a família. As pessoas que já são portadores também, às vezes têm dificuldades, mas não têm um suporte, um apoio, porque muitas vezes não conseguem nem dizer para a família, né, que estão sofrendo com essa doença. E a falta de apoio, né, pesa muito nesse sentido. Ele não tem um apoio familiar, não tem ninguém que dê um suporte. A Pastoral da AIDS, que é ligada à Igreja Católica, está atenta às necessidades das pessoas que vivem com HIV. A pastoral também trabalha em parceria com órgãos públicos na prevenção. Fazemos a panfletagem, né, levamos os informativos justamente para informar as pessoas, né, de que a AIDS existe, o HIV, o vírus existe, e aí as pessoas terem mais consciência e poderem se prevenirem, né, da doença. É a maneira mais eficiente de prevenção contra a AIDS é exatamente o uso do preservativo. Se o jovem ou a jovem tem o costume aí de ter vários relacionamentos e tal, usa o preservativo. Mas a questão de você ter vários parceiros, esse é outro complicador também. Esse é outro complicador. Esse é outro risco que a pessoa corre. Então, o certo é você ter um parceiro sexual ou uma parceira sexual que você fica livre disso aí. Mas use sempre o preservativo, sempre a chamada camisinha. Vamos ver agora como é que está o trânsito ao vivo, vamos lá. Nossas câmeras mostram aí a Avenida Guanabí, exatamente às 6 horas, 6 minutos do início de noite desta quinta-feira. Avenida Guanabí bastante movimentada no sentido aí da BR-116, trânsito complicado, trânsito totalmente congestionado. Do outro lado, meu amigo, só tranquilidade. Vamos ver outro ponto, vamos lá. Avenida Leste-Oeste, trânsito tranquilo. Na Avenida Leste-Oeste, em ambos os sentidos, trânsito movimentando-se normalmente na Avenida Leste-Oeste. E atenção, veja nos próximos blocos do Rota 22. Homem, 43 anos, executado no bairro Colônia, na área próximo aí desse local onde eu mostrei aí, na Leste-Oeste. Colônia, exatamente aí, a Leste-Oeste corta o bairro da Colônia. Suposto assaltante de residências é executado com 9 tiros. Isso aconteceu em Acreás. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes, acompanhe agora só um trecho da matéria. Vamos lá. Tá na cara que um elemento desse aí, você vendo ele, você sabe que ele tem algum problema anormal na vida dele. Agora, também não tenho prova, nunca conversei com ninguém sobre isso, nunca indaguei ninguém sobre isso. Só que é o que eu estou lhe dizendo, a gente olha no indivíduo, você vê o tipo de vida que ele leva, né? Crime de morte, homicídio, execução no Acreás. Município de Acreás, que fica na região metropolitana de Fortaleza, bem vizinho aqui a Fortaleza, grudado em Fortaleza.
Sofre demais o município também com essa questão da falta de segurança, da violência urbana. Na manhã de hoje, o corpo de um homem de aproximadamente 40 e poucos anos, 42 anos, conhecido como Mozinho, foi encontrado com 9 lesões a bala, 9 tiros. 5 dos disparos, todos concentrados na cabeça. Execução sumária. Execução sumária. Segundo informações das pessoas, ele teria envolvimento com roubos em residências. Mas a polícia precisa confirmar essa informação. Disseram somente as pessoas da nossa equipe de que ele teria esse envolvimento. Mas parece que era uma pessoa aí que não mexia com ninguém, parece só roubo em residência. Acompanhei, vamos lá. A viatura da perícia forense e divisão de homicídios foram acionadas aqui para a localidade chamada Cachoeiras, que pertence ao município de Aquiraz, por conta de um homicídio. A vítima é do sexo masculino. Trata-se de um senhor de aproximadamente entre 45 a 50 anos de idade. Nós temos a informação de que a vítima era envolvida com roubos de residências, ou seja, chegava a assaltar, na realidade, residências aqui nas proximidades do município de Aquiraz e recentemente estaria fazendo uso de entorpecentes. A gente observa agora o momento um pouco mais adiante ali do trabalho da equipe pericial e da divisão de homicídios, né, que já chegaram aqui no local colhendo mais subsídios referente a este crime que aconteceu nesta localidade. A vítima encontra-se exatamente com várias perfurações de armas de fogo, né? Existem vários tiros localizados em vários locais no corpo da vítima, né? Vítima esta que até o momento não foi identificada. Agora não se sabe se este homem foi morto em outro local e vieram desovar aqui neste ponto ou se trouxeram a vítima até a este local e o assassinaram. A gente, inclusive, tem uma outra informação de que ele morava aqui nas proximidades, nas imediações, numa localidade, né, no bairro chamado Parque Avaí, que também pertence aqui ao município de Aquiraz, né? Vítima esta que foi assassinada provavelmente na madrugada. Uma outra informação que também chegou para a nossa equipe de reportagem foi de que a vítima, há um certo tempo, ela teria tentado se encaixar, ou seja, entrar em uma quadrilha bastante conhecida aqui no município de Aquiraz, que é a quadrilha do Salsicha. Essa quadrilha é uma quadrilha bastante temida aqui nas proximidades, aqui na área, e que esta vítima teria tentado entrar, mas por algum motivo os chefes, né, os mentores aí não deixaram que a vítima se integrasse a essa quadrilha. A gente continua observando o trabalho aqui da perícia, né, o trabalho das polícias militar e civil referente a este homicídio, onde esta vítima encontra-se com várias perfurações de armas de fogo. A gente vê que aqui é um local bastante ermo, né, ou seja, uma vegetação densa, muito mato aqui ao redor. Os vestígios que encontram-se no corpo da vítima aparentam vestígios recentes, ou seja, que a vítima foi assassinada aí há pouco tempo. Eu vou conversar aqui com alguns moradores, algumas pessoas que preferem não se identificar para colher e tentar saber quem era, aí no caso, esta vítima. Vou conversar aqui com um cidadão que não vai aparecer. Ele era uma pessoa conhecida aqui nas proximidades, morava aqui mesmo? Eu moro aqui há 30 anos, no decorrer desses 30 anos eu avistava ele quase todo dia. Sei, conheço parte da família dele, só nunca indaguei nome de ninguém. Sei que eles moram por aqui, porque durante 30 anos que eu moro aqui e avisto eles, está evidente que eles são daqui da região. Parque Avaí, né? Daquelas imediações ali, entre Parque Avaí, Sulcão por ali, e o apelido dele aí era Mozinho. Todo mundo chamava ele por aqui de Mozinho, mas eu não sei mais nada a respeito dele não. A vítima, assim, o senhor nunca ouviu falar se a vítima tinha algum envolvimento com drogas ou outra coisa ilícita? Não, essas coisas, a maioria das vezes, o indivíduo experiente como eu não precisa que ninguém fale. Até mesmo você, se me ver passando aqui agora, você sabe se eu sou usuário de droga ou não.
Então tá na cara que um elemento desse aí, você vendo ele, você sabe que ele tem algum problema anormal na vida dele. Agora, também não tenho prova, nunca conversei com ninguém sobre isso, nunca indaguei ninguém sobre isso, só que é o que eu estou lhe dizendo, a gente olha no indivíduo, você vê o tipo de vida que ele leva, né? A experiência da gente nos dá esse direito. O trabalho pericial já foi realizado através aí do perito Paulo Cunha. Ainda aqui no local, nós já acolhemos a informação do apelido, né? Pelo menos o apelido da vítima, porque o nome de registro da vítima não foi identificado, né? A vítima, que era conhecida realmente como Mouzin, um homem de aproximadamente 42 anos de idade, vítima esta que, de acordo com informações da Polícia Militar, que esteve aqui no local, ele foi lesionado com 9 tiros. Tiros esses que atingiram principalmente a região da cabeça, porque só na cabeça foram 5 disparos efetuados, 2 na região pubiana e os outros tiros aí distribuídos entre braços e pernas, né? O trabalho realmente já foi realizado, o corpo já foi recolhido pelos profissionais do Rabecão e a partir de agora vai ser levado para a Coordenadoria de Medicina Legal em Fortaleza. As principais informações sobre o trânsito na capital cearense, as notícias de última hora, você acompanha agora comigo no Giro pelas Ruas, direto do Estúdio 4 da TV Diário. Quem tá lá é o Denis Medeiros. Boa noite, Denis. Olá, Marcos Lima, boa noite para você. O governo do estado publicou decreto sobre política estadual de abastecimento de água e esgoto. A política estadual estabelece planos, programas e ações governamentais de saneamento básico. Será coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Recursos Hídricos. Agora nós vamos falar de trânsito. Vamos ver o trânsito da nossa capital. Imagens ao vivo da Avenida Washington Soares. Como você pode perceber, o trânsito bastante intenso, devido até pelo horário, mas não há nenhum tipo de congestionamento na região. Vamos a outro ponto da nossa capital. Avenida Alberto Craveiro. Muitos movimentos de veículos, mas também o trânsito flui normalmente na Alberto Craveiro. E para finalizar nosso giro pelas ruas, trânsito, nós vamos até a Avenida Raul Barbosa. Os carros estão parados aí e os veículos estão parados por conta do tempo de sinal, mas também não há nenhum tipo de congestionamento na Avenida Raul Barbosa. No próximo sábado, dia 3 de setembro, das 9 horas ao meio-dia, a caravana da TV Diário vai estar no Cuca do Janguru Sul. Serão oferecidos serviços de atendimento e saúde e palestras de empreendedorismo, além de muita diversão com aulão de dança e área de lazer para o público infantil. Vale a pena curtir, viu? O Giro pelas Ruas fica por aqui, voltamos com você. Boa noite, até amanhã. Marcos Lima. Ok, Denis, obrigado aí por sua participação. E atenção, gente, atenção, um homem de 43 anos, 43 anos, entrou para as estatísticas do crime como vítima, entrou para as estatísticas como vítima de homicídio, por quê? Vítima do tráfico de drogas. Muitos dos crimes de homicídio são crimes encomendados, são crimes que, sob as ordens de traficantes. Marcos Braga era usuário de drogas há mais de 10 anos. Um vício iniciado após ele perder a mãe. Olha só, perdeu a mãe, se desestabilizou psicologicamente, não se encontrou, foi buscar nas drogas a solução para a dor que estava sentindo. Apesar do uso de drogas, ele não representava perigo para ninguém, sendo muito bem quisto, muito querido pelos vizinhos do bairro Colônia. Fica ali no Grande Pirambu. Mas ele cometeu o maior pecado, o maior erro para quem é viciado, para quem é dependente químico. Ele estava devendo a traficantes. E já se tornou comum isso aí, já se tornou frequente, que os bandidos, os traficantes, mandam matar usuários de drogas em débito. Usuários de drogas que não pagam as suas dívidas com o dinheiro, pagam com a própria vida. Surgiu a informação aí de que o PCC, essa temida facção criminosa, que hoje está em todo o país, começou em São Paulo, na década de 70, década de 80 mais ou menos, e hoje se espalhou por todo o país, inclusive aqui no Ceará também, se aventurando como pacificador. O PCC estaria recomendando que a venda de tráfico
aconteça somente de modo à vista, só à vista, para evitar exatamente esse tipo de crime. Para evitar exatamente a morte de usuários, o assassinato de usuários de droga em débito com os traficantes. Mas, ao que tudo indica, o PCC não chegou por lá. Ou o PCC não chegou lá no Pirambu, não é? Ou não tentou a pacificação no Pirambu, ou os bandidos do Pirambu não estão nem aí para o PCC. Não é? Ou não existe essa história de que o PCC tenha recomendado essa coisa de não vender a prazo, não vender fiado, como a gente chama aqui no Ceará, não vender fiado, droga, para evitar o assassinato de usuários, que talvez isso aí nem corresponda, não seja uma versão verdadeira, seja só diz que me disse, só fofoca, só boato. Mas a verdade é que o PCC aí colocou alguém, em nome do PCC, colocou avisos aí na comunidade, prometendo, ameaçando bandidos que roubam a comunidade, né? E recomendando que não haja mais esse tipo de venda. Mas, lá na colônia, aconteceu justamente o homicídio de um usuário de drogas em débito com os traficantes. Acompanhei com Paulo Pontes, vamos lá. Hoje nós vamos contar uma história bem triste, né? E exatamente relatando o que acontece com as pessoas que entram para o mundo das drogas. Os policiais da 2ª Companhia do 5º Batalhão foram acionados aqui para a Rua Carmélia, que fica no bairro Colônia, por conta de um homem de 43 anos de idade que foi executado a tiros aqui, que o corpo encontra-se ao lado da viatura. Nós não vamos, né, mostrar o local onde o corpo se encontra por respeito à família que pediu que a gente, né, não mostrasse o cadáver naquela situação. Mas o rapaz ele foi morto com pelo menos 5 disparos de arma de fogo e ainda não se tem informações precisas do modus operandi. Já era tarde da noite. Os populares afirmaram ouviram ou terem ouvido esses 5 disparos e quando chegaram aqui nesse ponto já se depararam com o cadáver deste rapaz, né, que infelizmente era usuário de drogas. O nome dele é o Marcos Braga Souza, 43 anos, trabalhava em lojas de confecção, mas infelizmente estava sem trabalhar mediante ele ter se envolvido com as drogas, né? Exatamente porque ele perdeu a mãe há cerca de 10 anos atrás, né? Quando tinha ainda 33 anos de idade, e após essa perda, né, irreparável, logicamente, ele acabou se envolvendo com as drogas e tendo um caminho de ida, né, infelizmente sem volta, né, porque não teve como se sair dessa situação. Foi ficando cada vez mais crítico a questão do vício e ele infelizmente deixou de trabalhar e ficava perambulando aqui pelas ruas do bairro Colônia. Todas as pessoas que nós conversamos nos informaram que era um homem bastante querido, né, por todos, que sempre ajudava a todos aqui do bairro e em diversas situações, né? Seria para fazer um favor, para realizar pequenos serviços, até mesmo para que ele pudesse manter o vício sem ter que entrar para o mundo do crime, né? Nos informaram também, inclusive, que ele já teria sofrido um atentado anteriormente. Não souberam detalhar quanto tempo já ele tinha sofrido esse atentado, mas o indivíduo ou os indivíduos conseguiram concretizar esta ação vitimando o senhor Marcos Braga Souza, 43 anos de idade, infelizmente há pelo menos 10 envolvido com as drogas após ter perdido a mãe. Ele, não aguentando o sofrimento da perda, né, da mãe, acabou entrando para o mundo das drogas, onde passou por esses diversos problemas, né, sendo ameaçado, sofreu uma tentativa de homicídio há um tempo atrás e vivia perambulando, porque já não conseguia mais trabalhar mediante o vício, né? Tinha que realmente fazer pequenos serviços aqui na comunidade, no bairro, para poder sustentar essa questão da droga que infelizmente acabou consumindo a vida do senhor Marcos. Muitos familiares estão aqui no local, a gente também vai preservar a imagem, porque eles estão muito abalados com que tudo aconteceu, né? Os amigos, as pessoas que moram aqui no bairro, principalmente os mais antigos, nos informaram que era uma pessoa bastante querida realmente, apesar desse problema. Ele vivia perambulando aqui pelas ruas do bairro, fazendo um pequeno serviço, né? E sempre muito solícito. Quando as pessoas precisavam dele, ele sempre estava disposto a ajudar, mas infelizmente o vício, né, acabou trazendo também a violência, no qual acabou vitimando o senhor Marcos Braga, né? Um rapaz que acabou infelizmente entrando para esse mundo que só tem a porta de entrada e muitas vezes a saída dessa maneira como nós estamos mostrando, né? E é preciso, num momento como esse, que a gente mostra uma reportagem que vitimou, aí, uma reportagem sobre um usuário de drogas que foi vítima aí das drogas, que foi vítima aí do tráfico de drogas, dos traficantes. Importante o recado exatamente para a nossa juventude. Principalmente os jovens pobres da periferia. Os jovens pobres, adolescentes pobres da periferia. Se mantenham
muito distante das drogas. Se você já caiu nesse submundo das drogas, há uma solução. Há uma solução, acredite nisso. A solução pode estar na igreja, no culto evangélico, na igreja católica, no grupo de jovens das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas ou nas igrejas católicas. Procure um trabalho voluntário. Procure fazer um trabalho voluntário. Se integre na vida da comunidade, mas deixe as drogas. Deixe as drogas. É possível. Foi possível para tantos outros, é possível também para quem quer. Para você que está querendo deixar. A gente vê muitas mães, principalmente na periferia, preocupadas, com o coração na mão, porque vê o filho sendo ameaçado por conta do tráfico, vê o filho envolvido com drogas, o filho dependente químico. Às vezes um menino bom, rapaz, menino bom, não mexe com ninguém, um menino que não tem vício nenhum, só o vício das drogas, que é o pior de todos, Procure ajuda. Procure ajuda. Esse é o erro também, um erro do Estado. O poder público não chega junto, o poder público não oferece vagas suficientes para exatamente o tratamento desses jovens, o tratamento gratuito. O tratamento é muito caro, existem clínicas particulares aqui em Fortaleza que tratam dessa questão, mas é muito caro, Um tratamento aí, existem clínicas aí que custa, a mensalidade chega a 5, 6 mil reais para manter o jovem lá. 5, 6 mil reais. Mas isso não está ao alcance das pessoas. Portanto, é como eu falo aqui, você que é jovem, você que é pobre, filho de família carente, se envolve com as drogas, está assinando sua própria condenação à morte. A gente sabe que a polícia tem a obrigação de descobrir, de revelar, de investigar os crimes de homicídio, mas a mesma polícia, os órgãos da segurança pública não são suficientes, não são capazes de evitar esse tipo de crime. O crime planejado, o crime premeditado, muitas vezes o crime é encomendado. O crime de morte é encomendado. O crime de pistolagem. Matadores de aluguel que servem aos traficantes. Muitas vezes esses matadores são até usuários também, que recebem como pagamento do seu serviço a própria droga. Há isso também. Portanto, fique longe das drogas. É possível e é gostoso demais viver sem drogas. Você não precisa de drogas para viver. Ninguém precisa. Absolutamente ninguém precisa de drogas. Nem drogas lícitas, nem as ilícitas. As ilícitas nem se fala. E as lícitas, como a bebida, ou seja, a cerveja, o uísque, o vinho, você não precisa disso também. As pessoas bebem, tomam seu aperitivo e tal, porque é lícito, porque é permitido, mas a gente não precisa disso para viver também, não. Não precisa. Ninguém precisa. Então fique longe das drogas, é o melhor que você faz. Estude, trabalhe, viva a sua vida, porque a vida é muito curta. 80, 100 anos é muito pouco. 100 anos de idade é muito pouco. Viva intensamente a sua vida como jovem, como adolescente, trabalhe, estude, viva a vida da sua comunidade e fique bem distante das drogas. Veja nos próximos blocos do Rota 22. Motorista de ônibus é esfaqueado durante assalto em Fortaleza. Por isso, as atividades do terminal do Conjunto Ceará foram paralisadas por 2 horas em protesto pela falta de segurança para os profissionais. E mais, chacina de Messejana. O Ministério Público se pronuncia após prisões de policiais militares supostamente envolvidos no crime. Supostamente. Acompanhe um trecho. As pessoas que morreram foram assassinadas friamente. Pessoas que se ajoelharam para não morrer e, entretanto, as vidas que foram encontradas naquela noite tenebrosa não foram poupadas. A falta de segurança nos transportes coletivos é um problema que se arrasta há muito tempo. Usuários do transporte coletivo, os passageiros, o motorista, o cobrador também, são pessoas que vivem um drama. Vivem um drama. Qual drama? Não sabe
a que horas, quando, em que viagem, onde os bandidos vão atacar. Mas sabem que há esse risco, convivem diariamente com esse risco, convivem diariamente com o risco de serem vítimas de assaltos dentro do transporte coletivo. Na manhã de hoje, um motorista da linha Conjunto Ceará, quarta etapa, foi esfaqueado durante um assalto. Isso é um motivo suficiente para uma paralisação por 2 horas naquele terminal. E olha, a paralisação com muita razão, hein? Um protesto com muita razão. Motoristas e cobradores reclamam da falta de segurança, reclamam da insegurança. Você tem uma ideia, um dos entrevistados, você vai ver aí, um dos entrevistados foi assaltado 8 vezes. 8 vezes. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de controle total sobre a segurança dos transportes coletivos. Isso é um descontrole. Uma só pessoa ser assaltada 8 vezes no transporte coletivo. Acompanhe, vamos lá. Esse é o terminal de ônibus do Conjunto Ceará, onde na manhã de hoje os motoristas fizeram uma paralisação. A paralisação durou cerca de 2 horas. O motivo deste protesto foi para pedir mais segurança para a categoria, pedir mais segurança para o transporte público. Tudo em virtude de um fato que aconteceu também na manhã de hoje. O fato foi que um motorista, identificado como Jonas Nascimento Gomes, estava conduzindo o veículo este que estava fazendo a linha Conjunto Ceará, quarta etapa. O motorista, ele foi abordado por 2 bandidos, 2 elementos que entraram no veículo e anunciaram um assalto. No momento em que um desses elementos chegou ao motorista do coletivo, pediram o relógio do condutor. O condutor, ao tirar, sentiu um pouco de dificuldade de tirar o relógio, aquele tipo de relógio que existe uma presilha. O bandido interpretou mal e desferiu 2 facadas contra este profissional. Um profissional que foi logo de imediato conduzido a um hospital, aqui do Conjunto Ceará, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, passou pelos primeiros procedimentos e em seguida foi levado a um hospital particular aqui na capital. Eu estive conversando aqui com os motoristas, os colegas, no caso do seu Jonas, que estão indignados com a situação, ou seja, com a falta de segurança do transporte coletivo, dos transportes coletivos aqui de nossa capital. Eu vou conversar aqui agora com um motorista que prefere não se identificar por medida de segurança, até mesmo porque a empresa não permite a veiculação da imagem dos funcionários. Mas realmente esse motorista, como os outros, estão muito indignados com essa situação, Isso vocês reivindicam, inclusive, mais segurança. Porque agora tá mesmo, o negócio tá sério, porque a gente não pode sair mais de cá para trabalhar, para comprar alimento dos nossos filhos, porque a segurança tá à mercê dos marginais aí. Nós estamos sem que faz, mãos atadas, sem segurança mesmo total, porque sem sair de casa, você entra no ônibus para poder trabalhar, você pode ser assaltado a qualquer hora, você até ser morto mesmo, como o companheiro já foi morto, em assalto. E você não vê nada ser resolvido, nada. Teve um homicídio já de um companheiro nosso aí, até o próprio cobrador do motorista que foi morto, hoje está tetraplégico, não está sem poder trabalhar. E tá aí, tá sem poder trabalhar e tá aí, precisando de medicamento, de alimentação e nada chega a favor para eles. Agora para os marginais, você sabe, os direitos humanos sempre caem em cima, a favor deles. Agora a favor do cidadão, do trabalhador, você não vê isso. Você não vê um direitos humanos na casa do trabalhador que foi lesionado, assaltado, até mesmo morto, Como está acontecendo muito. Tá ficando corriqueiro. Você já foi assaltado alguma vez no ônibus que você conduzia? 8 vezes já. 8 vezes? 8 vezes. E a última de manhã foi com um revólver apontado na minha cabeça. Eu dirigindo, mandando passar sinal vermelho, e sempre tem ação, sempre bater ali, nervoso. A gente fica assim mesmo, sem o que fazer. Agora, em relação aí ao motorista, Jonas Nascimento, que na manhã de hoje foi atingido, a facadas. Você é seu conhecido? É meu amigo, de muitas datas ao longo aí, muito amigo mesmo. E ele falou como foi? Eu não cheguei a falar com ele não, mas pelos comentários dos companheiros aqui, ele estava na linha, no final da linha do quarta etapa. Aí 2 vagabundos, sem vergonha, de que é mesmo, anunciaram o assalto. Aí um deles foi pra cima dele com a faca, pediu o relógio dele,
Ele na hora nervoso, o relógio daquele tem aquelas presilhas em que fica difícil de tirar. Ele nervoso, sem como tirar, e o cara com raiva esfacou ele. Botou pra matar, né? Porque pegou no ombro. Foi no peito e no ombro, mas tava pra matar mesmo. Então não pensou, mas pegou no ombro. Agora, o que vocês reivindicam para melhorar o trabalho de vocês referente à segurança? É isso, a segurança da gente, tanto a gente como dos passageiros também, né? Porque todo santo dia tem assalto em ônibus, todo santo dia tem assalto em ônibus. É porque é policial, teve um homicídio que precisa de nós também, e você não vê nada dos empresários, nem sindicato, for nada a favorecer a nossa classe. Conversar com outra pessoa também que não vai se identificar e que também se revolta, né, com a falta de segurança aí dentro dos coletivos. O cidadão hoje em dia não pode nem sair para trabalhar em paz, que pode a qualquer momento ser abordado por esses meliantes, né? Há muito tempo que acontece esse negócio de assalto, prometem que vão botar segurança, prometem que vão resolver o problema e o problema só está se agravando cada vez mais. Tanto é que já morreu pai de família aí de graça por causa de besteira, por causa de assalto, de vagabundos que entram no coletivo para assaltar o pessoal e acabam tirando a vida de um pai de família assim sem ver nem para quê. Porque assim, eles não têm nada a perder. O trabalhador tem, porque tá lá 24 horas, todos os dias trabalhando lá, conduzindo o veículo, conduzindo vidas e à mercê desses vagabundos. Então tá aí, a gente agradece aqui o depoimento desses dois motoristas que não se identificaram. A gente continua aqui observando a movimentação no terminal do Conjunto Ceará. Os ônibus já começaram, né, aos poucos a circular dentro da normalidade. Você ia resolver uma certa situação, né, ou seja, um compromisso, perdeu o compromisso em virtude aí de toda essa situação. Isso, acabou, né, dando um problema mesmo na conexão dos lugares que eu estava indo, porque tudo que já tinha sido planejado acabou sendo interrompido porque teve esse problema da paralisação, mas compreensível. Eu vou conversar aqui também com outra cidadã que hoje pela manhã ficou um pouco prejudicada aí devido à paralisação, né, senhora? Isso, os passageiros se sentem assim meio que inseguro, né? Que a gente não se sente seguro quando pega o transporte público. Hoje pela manhã eu tive que resolver um assunto e não pude completar por causa que aconteceu um assalto dentro do transporte, né, com o motorista, e a gente se sente prejudicado, né, a população. E o que é que a gente pede? A gente pede segurança nos transportes, que não pra gente, mas também pelos motoristas, pelos cobradores, né, que saem de casa para trabalhar, né, ganhar o pão e prejudica todo mundo. E eles ficam aí fazendo, e a justiça o que é que faz? Nada. Quem perde é a população com isso tudo. Além nota, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará, o Sintro, Domingos Neto, disse que a paralisação de 2 horas foi uma forma de cobrar mais segurança para os profissionais enquanto eles estiverem nas ruas. Há cerca de 2, 3 anos, 5 anos mais ou menos, o Sindicato das Empresas de Ônibus, Sindiônibus, fez aí um convênio com o CIOPS justamente para combater esse tipo de ação criminosa, assaltos dentro, a bordo de transportes coletivos. Mas a gente não se vê o resultado desse convênio. Não se vê o resultado desse convênio. Não sei qual é a dificuldade, pois esses ônibus são equipados com câmeras que filmam tudo o que está acontecendo no ônibus. Qual é a dificuldade de monitorar esses ônibus e acionar a viatura mais próxima para prender o bandido? Se todo bandido que assalta coletivo, quando descesse do coletivo fosse preso, a viatura estivesse esperando para prender, iria diminuir muito. Aquelas blitz da polícia também para combater exatamente esse tipo de coisa. Manda descer todo mundo, faz revista. Não se faz isso uma coisa cotidianamente? Todos os dias? Deveria ter todos os dias. Você vê o motorista dizendo. Ele não falou a linha, não disse qual a linha, mas foi assaltado já 8 vezes um só motorista. Qual o tamanho da frota? Um só motorista foi assaltado 8 vezes. 8 vezes. Isso é um total descontrole da segurança exatamente nos transportes coletivos. A Justiça quebrou o sigilo, deu detalhes das investigações da morte de 11 pessoas no episódio que ficou conhecido como a chacina da Grande Messejana. 11 pessoas mortas, 7 pessoas feridas. Numa noite tenebrosa, numa noite macabra que aconteceu exatamente em Messejana.
O Ministério Público realizou coletiva à imprensa um dia após os acusados policiais militares se apresentarem ao Comando-Geral da PM. 43 PMs foram indiciados. 45, né? 43 praças e 2 oficiais indiciados. Eu acho que esse aí, na história do Brasil, é a primeira vez que tantos policiais militares são indiciados de uma única vez, por uma única ocorrência. Nunca aconteceu isso no país inteiro. O Ministério Público indiciar 45 policiais militares. Nunca aconteceu isso em todo o país. É a primeira vez na história. Acompanhe informações, vamos lá. Os vídeos e as fotos mostram a passagem dos comboios pelas ruas do Curió, São Miguel, Lagoa Redonda, Messejana, na madrugada mais sangrenta da história da região. Carros que param e homens que descem com ou sem balaclavas. Na noite de terror, não importavam os nomes das vítimas, seus parentes, sua culpa. Ninguém entendeu e ninguém reagiu. Mas mesmo assim, foram sentenciados. Essas mortes que nós apuramos, elas não advieram de operações ou embates policiais. As pessoas que morreram foram assassinadas friamente. Pessoas que se ajoelharam para não morrer e, entretanto, as vidas que foram encontradas naquela noite tenebrosa não foram poupadas. Então morreram 11 inocentes que não apresentaram nenhuma reação, pelo que as provas indicam. As pessoas estavam desarmadas. Foi uma atitude desairosa, uma atitude de vingança, uma atitude torpe, que muito maculou o Estado do Ceará, a sociedade cearense e, com certeza, uma instituição pela qual nós temos a imensa respeitabilidade, que é uma instituição que foi forjada na dignidade, na coragem, na altivez de seus membros, que é a Polícia Militar do Estado do Ceará. Não houve nenhum confronto de policial com bandido, não houve nenhuma foi uma ação deliberada, foi um ato de violência sem precedente. Executaram pessoas, as pessoas eram obrigadas a se ajoelharem e eles executavam com tiros na cabeça essas pessoas de joelho. Nenhuma dessas pessoas vítimas fatais e ou sobreviventes sequer tinha uma única passagem pela polícia. Para não dizer, para não falsear a verdade, um deles respondia apenas a uma ação de alimentos e o outro um crime de trânsito de menor potencial ofensivo. De todas as 11 vítimas fatais, das 3 vítimas sobreviventes e das 4 vítimas que sofreram tortura, só 2 são maiores de idade. Todas as demais são menores, em regra, na faixa de 17 anos de idade. 11 pessoas foram assassinadas entre o fim da noite do dia 11 de novembro de 2015 e a madrugada do dia 12. 3 foram baleadas, mas sobreviveram. 4 foram torturadas. As investigações do Ministério Público sinalizam a possibilidade de participação de mais de 100 policiais militares nesta chacina. Ainda assim, apenas 45 foram denunciados no processo de 12 volumes e 3.300 laudas, que ouviu 240 pessoas. A Justiça acatou 44 das 45 denúncias do Ministério Público. O órgão explica que não há dúvidas sobre a autoria dessas mortes. Se a autoria foi atribuída a essas 45 pessoas, é porque o Ministério Público entendeu que essas 45 pessoas, se tinha condições, se tinha provas para atribuir a autoria a essas pessoas. Ao restante não se tinha, só tinha conhecimento da participação de mais pessoas, mas não se tinha condições de atribuir responsabilidade a essas pessoas. Então, como ninguém é irresponsável nem leviano de se atribuir responsabilidades a quem não se pode provar, e como foi muito bem dito aqui pelo Dr. Marcos Renan, a prova ela é técnica,
foi muito colocado aqui que o Ministério Público levou em conta a prova testemunhal e essa prova seria uma prova que não tinha credibilidade porque eram testemunhas de traficantes, eram testemunhas de pessoas que não tinham credibilidade. Essa prova, esse depoimento ele não foi levado em consideração. Nos autos nós temos inúmeras informações, esses depoimentos eles não tiveram ressonância nenhuma para a apreciação da denúncia. Como foi dito, repito, pelo Dr. Marcos Renan, a prova que foi levada em consideração foi a prova técnica. Nós temos nesses autos o quê? Nós temos as filmagens do condomínio, que tinham 7 câmaras de segurança nesse condomínio, do comércio local. Nós temos comércios que também filmaram cenas que foram importantes para a gente, mas isso tudo vai ser explorado pelo Dr. Epaminondas. Nós temos os fotossensores que registraram imagens dos carros. Nós temos as comunicações nos rádios, nós temos várias gravações nos autos. Então essa denúncia foi feita no GPS também, foi feita uma perícia nos GPS das viaturas. Então foi tudo feito com muita responsabilidade. O Ministério Público sabe o peso de se responder a um processo. Com a quebra do sigilo das investigações por parte da Justiça, as conversas telefônicas rastreadas agora são públicas. É para os caras fazerem uma chacina grande hoje. Fazer uma chacina mesmo e deixar na rua matar de 40, que é para os caras também, foi por isso que matou. O estopim da chacina foi a morte do soldado Walterberg Serpa, que foi assassinado após defender a esposa de um assalto durante uma partida de futebol entre amigos na Lagoa Redonda. Mas o clima na região já estava tenso desde outubro, quando um policial de folga matou uma pessoa no local. Existe um fato que está sendo apontado também como que tem a correlação com a chacina do Curió. No dia 25 de outubro, né, foi morto uma pessoa por um policial. Esse policial está respondendo por esse crime, né, e esse policial ele passou para a tropa como se tivesse sendo expulso da comunidade onde ele morava. Ele é um policial que ele matou essa pessoa de folga. Ele mora na comunidade do Curió, matou essa pessoa de folga e transpareceu para a tropa e resolveu sair, se mudar, se sentindo que poderia haver uma reação. Então ele resolveu mudar a família dele do local. E só que essa mudança foi propagada por ele como sendo uma expulsão, que ele estaria sendo expulso da comunidade por traficantes. Isso gerou nos colegas, né, da corporação um sentimento de que um policial estava sendo expulso de um bairro, né, por traficantes, quando na verdade, né, ele havia matado uma pessoa, depois matou o pai dessa primeira vítima, matou 2, né, e estava se mudando com medo das represárias. O processo judicial já tem data para começar oficialmente. No dia 7 de outubro está marcada a primeira audiência do caso, para ouvir testemunhas. O Ministério Público continua acompanhando de perto para compor essa força-tarefa. Nesta quarta-feira, 42 policiais envolvidos no caso se apresentaram no Comando de Policiamento da capital, no centro da cidade, onde fica o presídio militar. Eles estão recolhidos à disposição da Justiça. Os 2 oficiais também denunciados no processo estão acautelados no Comando Geral da PM, na Avenida Guanambi. Representantes da APS, Associação dos Profissionais da Segurança, informaram que só vão se pronunciar depois de analisarem os processos. Agora vamos acompanhar o trânsito ao vivo através de nossas câmeras. Aqui você está vendo a Avenida Carapinima. Avenida Carapinima, exatamente às 7 horas, 1 minutinho da noite desta quinta-feira. Trânsito movimentando-se normalmente aí na Carapinima. Trânsito parado aí no semáforo, mas tranquilo, né? Tranquilo. É normal para o momento exatamente essa movimentação de trânsito aí, esse tráfego de trânsito aí. Normal para o horário. Vamos lá, outro ponto da cidade, vamos lá. Avenida Beira-Mar, olha só. Aí você está vendo, a Avenida Beira-Mar já começam os preparativos para o desfile de 7 de setembro. Essas armações aí, essas estruturas metálicas, exatamente a montagem das arquibancadas que já está sendo providenciada para, na próxima quarta-feira,
quinta-feira, dia 7 de setembro, desfilarem as tropas, os colégios aí que vão participar do desfile de 7 de setembro. Por isso, alguns pontos da Beira-Mar, a AMC ali já providenciou a proibição exatamente de estacionamento. Você está vendo ali a viatura da AMC posicionada, os cones indicando exatamente os locais onde está temporariamente proibido o estacionamento de veículos aí na Avenida Beira-Mar por conta exatamente da montagem das estruturas, das arquibancadas e palco que vão participar exatamente aí do desfile, vão servir ao desfile de 7 de setembro, que sempre é muito bonito, é uma ocasião muito bonita, eu gosto muito. O problema é que o sol é muito grande, o sol escaldante, o pessoal fica tudo no sol e aí não dá para aproveitar bem. Mas é um desfile muito bonito, é um espetáculo muito bonito de se ver. 7 de setembro. 7 horas, 3 minutos da noite desta quinta-feira e atenção. Você vai ver ainda hoje aqui no Rota, no Genibaú, que fica ali bem vizinho ao Conjunto Ceará. Adolescente de 14 anos apenas, olha só, um garoto, 14 anos, executado bem em frente à escola. 14 anos de idade apenas, executado bem em frente à escola. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes para você, aguarde. Um adolescente de 14 anos foi executado quase em frente à escola onde estudava no Genibaú, em Fortaleza. Segundo testemunhas, ele era usuário de drogas e já estaria sendo perseguido pelo executor. Acompanhei. O crime aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta quinta-feira, na rua José Mendonça, no Genibaú. José Cássio Freire, de 14 anos de idade, havia acabado de sair do colégio. Foi em casa, trocou de roupa e estava voltando para a escola quando foi surpreendido por um homem em uma bicicleta que se aproximou e efetuou 4 disparos. 2 tiros atingiram o peito da vítima, um na cabeça e o último a queima-roupa nas costas. De acordo com informações de populares, o adolescente era usuário de drogas. Um homem que estava desaparecido há 4 dias foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira na própria casa no bairro Montese. De acordo com a vizinhança, ele bebia muito, se alimentava mal e era epilético. Acompanhei. Benedito Cláudio da Silva, de 50 anos, mais conhecido como Cal, foi encontrado morto em casa na Travessa Fabiana, no bairro Montese. Um vizinho que costumava deixar comida para ele percebeu a falta do homem que não aparecia há cerca de 4 dias. Ao procurá-lo, encontrou o corpo na cama. Segundo populares, Cláudio costumava ingerir bebida alcoólica, geralmente em excesso, se alimentava mal e era epilético. Parentes disseram que não imaginaram que ele poderia estar morto porque ele sumia quando estava bebendo. Cerca de 30 mil pessoas, entre alunos e professores, estão sendo afetados pela greve da Universidade Estadual do Ceará, que já dura quase 4 meses. Representantes da categoria já se reuniram com o governo, mas nenhum acordo foi fechado e a paralisação continua. Acompanhem. Pouco ao movimento no campus da UES, no Itaperi. A Universidade Estadual do Ceará deveria estar cheia, mas a greve, que já dura quase 120 dias, mudou a rotina. Rudmila, estudante de pedagogia, se diz extremamente prejudicada pela situação. Essa greve já persiste por muito tempo e aí os alunos também estão sendo prejudicados. Vitória faz o curso de pré-vestibular na UES e pretende cursar música, só que as dificuldades enfrentadas pelos discentes da universidade preocupam. Eu fico vendo mais pela questão da oportunidade de estudar numa universidade pública, mas quanto a essa questão da greve, realmente é uma grande problemática, porque isso atrasa muito os alunos em si. O corpo docente está lutando pelo fim da greve, mas as condições ofertadas até agora não convenceram. Na última segunda-feira, os professores se reuniram novamente com o governo do estado e, mais uma vez, as decisões propostas não satisfizeram os professores. O governo vem reafirmando que o reajuste é 0% e é impossível o professor aceitar uma proposta dessa, já que a inflação hoje, em agosto, é mais de 16% acumulada. Além dos diversos prejuízos trazidos pela greve a professores e estudantes da UES, quem frequenta o lugar também tem que lidar constantemente com um outro problema: a insegurança dentro do campus. Além dos casos de roubo às pessoas físicas, a própria universidade já sofreu diversos furtos e arrombamentos este ano. Diante disso, quem estuda aqui muitas vezes tem medo. Tá bem complicado porque a gente escuta falar e também vê que acontece vários assaltos e a própria violência aqui dentro também. A gente não se sente segura com o celular e tal. Olha, de acordo com a reitoria da UES,
todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para tentar solucionar a questão da insegurança. Além disso, um plano foi elaborado com a Secretaria de Segurança Pública para reforçar na mediação dos conflitos. Já a Polícia Militar informou que existe policiamento a pé nas paradas próximas ali ao campus da UES no Itaperi. Há também viaturas circulando regularmente no local. Quanto às negociações salariais, a universidade disse que a situação obriga o envolvimento de todos na construção de saídas viáveis que superem os impasses. Após cerca de 15 dias de investigações, a Polícia Civil montou uma campana e conseguiu capturar um estelionatário. Ele é acusado de dar golpes em pelo menos 6 comerciantes, só aqui em Fortaleza. Contra ele já constava um mandado de prisão em aberto expedido em Teresina, no Piauí. A suspeita é de que ele tenha feito pelo menos 30 vítimas em vários estados. Acompanhe comigo, vamos lá. Walter Barros dos Reis, de 40 anos, ele dava golpes em vários comerciantes aqui em Fortaleza. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira no bairro São Gerardo. De acordo com a polícia, ele agia com uma mulher que fazia a ligação para os comerciantes pedindo produtos em quantidades bastante expressivas. Os comerciantes, lá a princípio, davam esses produtos e uma pessoa designada a fazer o frete ia buscá-los, todo esse material. Quando a pessoa chegava no local, o estelionatário pegava todo o material e não pagava. Essas pessoas, essas vítimas, chegaram até a polícia, até a delegacia aqui no 16º Distrito Policial para fazerem a denúncia. 6 pessoas foram vítimas do Walter. Walter foi preso, ele está aqui na delegacia, tem um mandado de prisão já expedido em Teresina e a polícia descobriu também que durante o inquérito foram mais de 30 cidades que ele agiu fazendo esse mesmo golpe. O delegado conversou com o preso e ele alegou, assumiu todos esses golpes, todos esses crimes e ressaltou também que estava responsável até para fazer o ressarcimento dessas vítimas, se caso fosse solto. O delegado responsável é o Wilder Brito, aqui do 16º Distrito Policial, e nós conversamos com ele sobre esse caso e vamos ouvi-lo agora. A partir do momento em que a gente começou a receber os registros de boletins de ocorrência, a gente percebeu que não era só uma vítima, era mais de uma vítima. E o golpe consistia da mesma forma. Só que ele nunca aparecia para a vítima que recebia a mercadoria. Ele aparecia para o fretista. Ele disse, olha, eu estou mandando um rapaz do frete aí, mande a mercadoria que eu mando o dinheiro pelo rapaz do frete. Aí que eu pago o frete e mando pelo rapaz do frete. A pessoa mandava, né, confiando que o fretista ia receber. Ele chegava imediatamente para o fretista e dizia, olha, eu terminei de comprar 2 freezer para botar esse material, eu vou fazer uma festa para botar essas bebidas. E vá lá e procura fulano de tal. Dava um nome fictício, o fretista ia, porque ia ganhar 2 fretes. Quando ele ia, era o tempo que dava para ele, o tempo suficiente que dava para ele tirar essa mercadoria e vender e passar para frente e dar o calote tanto no fretista como na pessoa que ele pediu a mercadoria. E sempre consistia dessa mesma forma. Resumindo, ele deixava, então o fretista ouviu, o fretista era capaz de identificá-lo. Nós passamos a investigar essa pessoa e descobrimos que no Piauí, uma pessoa dava golpes dessa mesma forma. Descobrimos e a partir daí a gente descobriu que ele também tinha, quando nós descobrimos, fizemos investigações em algumas escolas para olhar se tinha filhos nas escolas, para a gente levantar o endereço dele, até que a gente conseguiu levantar o endereço dele. E a partir desse momento a gente passou a fazer campanas. E hoje deu certo, mas há mais de 15 dias que a gente faz campanas para prender esse camarada. Todo dia a gente fazia campana para prendê-lo. E hoje ele não teve como se safar. E logo que foi trazido para cá, a gente verificou, a gente checou novamente no Piauí e ele tinha mais um mandato de prisão lá da 3ª Vara do Piauí e a gente pediu que encaminhasse via e-mail da delegacia. Eles encaminharam e nós demos cumprimento e já comunicamos da sua prisão. Assim nós vamos aguardar que o Estado do Piauí mande recambiá-lo e aqui nós vamos fazer outros inquéritos
com todas essas vítimas que você acaba de ver aí e com outras que virão aqui, com certeza, quando você passar essas imagens na mídia, outras pessoas virão aqui como vítima desse rapaz, que era o forte dele, era esse tipo de articulação, esse tipo o modal dele era dessa forma que ele fazia os seus crimes, que é caracterizado o estelionatário. Eu acredito que é a mulher dele que faz esse contato, mas ele procurou tirar a mulher, né, dizer que não era a mulher dele, era ele mesmo que fazia os contatos, né? Ele até exerce a profissão, ele vende coco, né? Essa é a profissão, ele compra coco e vende, mas paralela a essa negociação dele, ele também pratica esses crimes. Vendia essas mercadorias para outras pessoas, vendia a mercadoria, vendia mais barato, alegava que tinha recebido numa conta e vendia sempre mais barato. Afinal de contas, ele conseguia de graça, né? Por isso ele vendia mais barato. Quem liga para todo mundo é a mulher. Na realidade, eu nunca vi, não tinha visto, vi ele aqui. Só um senhor do frete, tem um senhor de um frete aí, que na hora que foi entregar a cerveja, ele estava lá na calçada para receber. Só esse senhor que tinha visto ele. Os outros, comigo e com os outros, essa mulher que entrava em contato. Eu e todos os outros que foram lesados, ninguém conseguiu pagar, porque é caro uma caixa de cerveja. Uma caixa contém 23 vasilhames, são 12 caixas. A intenção da gente era o quê? Vender, receber o dinheiro e pagar. Só que a gente não recebeu. Como é que a gente vai pagar o depósito? Numa crise que está, que todo mundo cai no golpe deles, por quê? Não aparece nada para a gente vender de evento, né? Ninguém está fazendo isso, né? Aí aparece todo mundo faz. A gente cai mesmo rapidinho e vai lá e compra cerveja fiada e arranja caixa emprestada e faz. E assim, eu até me senti culpada, sabe? Por ter caído no golpe. Mas quando eu vi dezenas de pessoas que caíram no mesmo golpe, aí eu vi que não era a única, né? Piauí, mais de 30 pessoas, né? E aqui são várias pessoas também. E a mesma história, por incrível que pareça, se você perguntar a todas as pessoas, é a mesma história. E eu acho também que eles estudam, porque o meu caso 12, o rapaz da galeteria 12 caixas, a moça de outra marmitaria 6. Acho que eles vão vendo assim a posse da pessoa de atender mais rápido. Eu e todos os outros, a gente está aqui para a gente tentar receber, né? Porque eles têm dinheiro para pagar advogado, como vocês estão vendo, tem 2 advogados à disposição deles, então eles têm o dinheiro. E se eles venderam todo esse material que eles levaram nosso, eles têm o dinheiro. Nós estamos aqui para receber o nosso dinheiro, nosso prejuízo. Tem que ser ressarcido, tem que receber o dinheiro, tem que receber. Veja no último bloco do Rota 22, polícia divulga vídeo com imagens de acusados de matar um jovem de 16 anos na Aerolândia. Daqui a pouco os detalhes, aguarde. Olha, a Polícia Civil divulgou imagens de câmeras de segurança que flagraram um trio acusado de executar adolescente de 16 anos. Acompanhei, vamos lá, um trechinho. No dia 29 de agosto, na verdade, né, por volta das 19 horas, 19h50, a pessoa conhecida por Ana Beatriz de Paulo Deodato foi assassinada, né? A princípio surgiram diversas informações, né, mas nossas equipes da Divisão de Homicídio e da Perícia Forense se diligenciaram até o local dos fatos, onde se pôde ter uma maior profundidade acerca do que realmente tinha acontecido, né? Desde o dia do crime até o presente momento, ou seja, após alguns dias, nós já ouvimos diversas pessoas, já analisamos imagens de circuitos internos de TV e chegamos à conclusão, de acordo com os depoimentos, que a Ana Beatriz de Paulo Deodato, na verdade, ela era amiga de uma pessoa conhecida por Vanessa, que por sua vez era namorada de um rapaz conhecido por Magno. Magno também conhecido por Salsicha, né? Elas já se conheciam há pouco mais de 2 anos, né? Eram vizinhas, moravam no mesmo bairro, mesma rua, e desde então vinham tendo uma certa afinidade. E
a Vanessa passou a se relacionar com a pessoa e a conviver maritalmente. Essa pessoa, no mês de junho, havia convidado a Ana Beatriz para fazer um corre, né, de acordo com o que nós apuramos. A Ana Beatriz não participou e poucos dias após, a Vanessa, juntamente com o Magno, vulgo Salsicha, foram presos em flagrante lá no município de Maracanaú, Alto Alegre 2, em poder de drogas e armas de fogo, né, dentro de uma residência. Olha, nosso tempo acabou, estourou, mas você acompanha essa matéria na íntegra amanhã no Comando Realidade. E eu vou colocar também no Rota amanhã, no Rota, essa matéria na íntegra, inclusive com as imagens também. Acabou o nosso tempo. Para você, um abraço, boa noite e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.